Começando agora o programa Pessoas de Valor aqui no Santa Cecília TV. Vocês devem estar se perguntando, não, mas quem é esse cara que está abrindo o programa? Eu sou o Flávio Maneira, costumo estar como co-apresentador, mas hoje, gentilmente, o Ari Brito, ele me cedeu o espaço e falou assim, não, hoje você vai pilotar o programa, então estou aqui com vocês e eu não tenho dúvida de que esse programa está especial como todos os demais. Tenho certeza que você vai pilotar super bem e aí, claro, né, com uma entrevistada que você vai apresentar assim, que é incrível, né, todos nós somos fãs, porque em geral, Pessoas de Valor, como é um programa que é relacionado ao desenvolvimento humano e saúde, quando tem alguém que é diretamente ligado à área de saúde, sempre fica muito bom. Por isso que eu falei, nada mais justo do que você hoje apresentar, afinal você é o cara também da área de saúde. Prazer imenso estar aqui com vocês e com a nossa convidada especial, a Regina Canzi, doutora Regina Canzi, muito legal estar aqui com você. Além de uma amiga minha, uma amiga pessoal, eu tenho uma admiração profissional por ela incrível e vocês já vão entender o porquê. Esse é o teu tema que a gente vai conversar aqui, é super relevante, que a gente vai falar sobre equilíbrio de vida pessoal e profissional. Doutora Regina, fala pra gente quem você é. Bom, primeiro, muito obrigada, Ari, obrigada, Flávio, pelo convite para estar nesse programa. Como o Flávio já me apresentou, eu sou médica cardiologista, intensivista, trabalhei na área assistencial por 20 anos e migrei para a indústria farmacêutica e depois para a indústria de medical devices na área de treinamento e desenvolvimento. Na indústria farmacêutica eu fiquei mais focada em medical affairs, mas a relação com o treinamento era muito grande, assim como com outras áreas como desenvolvimento de novos negócios, área regulatória, marketing, isso tudo foi me apaixonando e por isso que me encanta a área assistencial, mas também me encanta essa área de mundo corporativo, porque eu vi uma oportunidade de aprender muitas outras coisas. E Ari, o tema que ela traz é muito legal justamente por isso, porque por ser médica, por ter experiência de causa em trabalhar no mundo corporativo, que a gente sabe que quem trabalha ou é empreendedor, a gente vive hoje num intenso problema que na verdade, eu acho que sempre foi um grande problema, que é a questão do equilíbrio. Como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional de forma que uma não impacte na outra, uma vez que a gente é um ser super interdependente das duas. Essa questão do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, eu acho que se tornou mais evidente realmente na pandemia. Porque quando a gente foi do presencial para o online e o escritório passou a ser a nossa casa, o que inicialmente a gente percebeu? As pessoas perderam muito a mão em relação à vida pessoal e trabalho. E a família sofreu as consequências com isso. Inclusive, também foi um grande desafio, porque as pessoas trabalhavam, os filhos estavam juntos, os filhos também tinham a questão da escola, que também ficou online. Então, tudo isso veio contribuir para um conflito, vamos dizer assim. Então, já se perdeu o equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, e mais essa questão da pandemia trouxe um conflito ainda maior. E como você bem disse, a gente começa e não percebe muitas vezes, perde um pouco a autopercepção, que entra num ritmo que você não consegue se perceber que está exagerando. E quando percebe que está exagerando, é quando você está sentindo alguma consequência, geralmente no seu corpo. Então, é muito comum as pessoas começarem a dizer, não, porque, olha, eu comecei a me sentir um pouco mal, eu estou com palpitação, e às vezes acha que a palpitação é um problema cardiológico e não pensa que, poxa, mas por que eu estou com palpitação? Será que tem um fundo emocional? E quando você vai buscar a causa, tem um fundo emocional. Eu não estou dormindo bem, mas por que você não está dormindo bem? Qual que é a raiz disso? Então, as pessoas começaram a sofrer de um estresse crônico. E como você bem disse, o estresse crônico, ele vai levando a doenças. Ele leva a ansiedade, ele leva a depressão, ele leva o burnout. E o grande problema, na minha opinião, em relação a isso, é a falta de autopercepção. É a falta de autoconhecimento em relação quando a gente perde esse equilíbrio, né, entre vida pessoal e trabalho. Quando você não consegue estabelecer limites, olha, até aqui eu vou, mas depois dessa hora eu vou estabelecer um tempo para mim, para minha família. E sem se sentir culpado. Tem uma questão assim que eu vejo também importante, até tem um raciocínio junguiano, né, que Jung traz essa coisa das nossas máscaras, né, dos lugares que a gente vive e do pertencimento nos ambientes que a gente vive. E assim, por muito tempo, a gente tinha aquela ideia do hard, né, da coisa dura do escritório, do ambiente de trabalho e a coisa do alívio de voltar para casa. E, de repente, essas duas máscaras se misturaram durante a pandemia, né? E aí a inteligência emocional, que a gente fala muito da gestão da emocionalidade,
funcionalidade, fica complexo, porque, de repente, assim, como que eu vou administrar o ambiente de trabalho, né? E aí, então, eu tenho aquela ambiência, aquele pertencimento àquele ambiente. Depois eu vou para casa e falo, olha, agora em casa eu vou resolver as questões domésticas e também vou relaxar porque eu estou em casa. E, de repente, os dois se misturaram e aí não tem mente que aguente, né? Essa junção. Entra um pouco nesse lado, né? Que aí o corpo acaba jogando para fora essas questões todas, esses conflitos todos, né? Exato. E você falou bem, essa questão de quando a gente estava no presencial, de ir para casa era um marcador. A sua casa era um marcador. Então você sabia que você entrava lá, você ia desligar. E isso não acontece mais. Não aconteceu mais durante a pandemia. E a gente sabe, né, Ari e doutora Regina, que o ambiente, ele é muito responsável por nossos comportamentos, né? Ele tem uma totalidade, não totalidade, mas ele tem talvez mais de 70% de influência nos nossos comportamentos. Então, o ambiente ele acaba sendo determinante. Você que trabalha com aprendizado, a gente que trabalha com aprendizado de uma forma diferente, a gente sabe o quanto o aprendizado sofre por questões relacionadas ao ambiente. Eu acho importante você estabelecer, desde que você consiga, claro, né? Como essa pandemia pegou todos de surpresa, mas um lugar que aquele lugar vai ser o teu escritório. Ou seja, o ambiente, né? Você dentro da tua casa escolhe um ambiente para que seja o do trabalho e que quando você sai daquele ambiente você consegue desconectar. E o mais importante, que você consiga estabelecer limites. Porque o que a gente percebeu é que as pessoas perderam os limites. Então, ficava o dia inteiro diante do computador, não conseguia parar. Então, essa questão do ambiente, eu concordo, eu acho importante. Estabelece o ambiente, estabelece o horário. Eu acho que mais do que o ambiente é você estabelecer limites. Isso considera também a estrutura do ambiente de trabalho adequada para o trabalho que você faz. Sim. Então, aquilo, né, questões relacionadas a detalhe, né? Que é cadeira, que é altura. Porque a gente fica muito tempo, a gente perde a dimensão do tempo quando está trabalhando, ainda mais vocês, a gente todo mundo trabalhando online, excesso de Zoom, excesso de vídeo, e de repente você vai perceber que o teu próprio pescoço, né? A tua coluna, a tua cervical, ela vai estar numa posição muito tempo não confortável e você não sabe por quê. E isso, inclusive, Flávio, até acrescentando para entrar na pergunta, que é a questão de quantos profissionais de RH, né, investiram em ergonomia, investiram em qualidade de vida dentro dos ambientes de trabalho e, de repente, com a velocidade que foi migrado para o home office, porque foi todo mundo pego de surpresa. Então, assim, a minha cadeira do meu escritório, que é extremamente confortável, que foi desenhada para mim, virou uma cadeira da sala de jantar improvisada ali e tal, quer dizer, não há corpo que aguente isso também. Olha, isso é um ponto bem interessante. Isso eu senti na pele. Quando eu comecei a trabalhar em casa, nossa, que dor na lombar, que dor na região lombar. Por quê? Minha cadeira não estava apropriada, a altura não estava apropriada, e nessas horas eu valorizei o escritório. Falei, nossa, realmente, como tudo é tão pensado, não é nada ao acaso. Então, tem um levantamento da Fiocruz que foi feito com 4.500 pacientes, em que 50% desses pacientes, dessas pessoas, elas se apresentavam, durante a pandemia, elas se qualificaram como mais nervosas, mais ansiosas, e em torno de 48% apresentaram dificuldades para dormir. Eu não tenho também um estudo mostrando essa questão ergonômica, mas do que eu ouvi de relatos, e também, claro, quando eu tive esse problema na região lombar, eu fui para a fisioterapia, muitas pessoas que estavam na fisioterapia também estavam, por quê? Por questões ergonômicas. Então, realmente, a pandemia trouxe esse impacto, mas, como eu falei, como houve essa perda de equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, as consequências começaram a vir e as pessoas começaram a adoecer. Então, a gente viu também um aumento de burnout, de depressão, de ansiedade. Insônia. Sim, a insônia fazendo parte desse conjunto. E as pessoas parando para refletir, poxa, mas por que eu cheguei nisso? Então, trouxe também nesse ponto que as pessoas adoeceram uma reflexão, mas por que eu cheguei nisso? É a empresa? Sou eu que não me coloco limites? E aí eu acho, na minha opinião, que a gente tem que saber estabelecer os limites. Muitas vezes a empresa vem, precisa de uma determinada demanda, mas você também tem que estabelecer os limites, porque senão, se você não estabelece, quem vai adoecer é você e também não é interessante para nenhum dos lados que você adoeça. Porque então também tem a questão que a gente já falou um pouquinho aqui no Pessoas de Valor, sobre a questão das atitudes
e os comportamentos relacionados ao home office, porque tem comportamentos que no escritório profissional ia bem e de repente esse profissional no home office acabou não funcionando. Você tem que reaprender a trabalhar. É uma nova forma de trabalhar e a nossa cultura não estava acostumada a isso. Muito pelo contrário. A cultura aqui no Brasil de trabalho era resistente ao home office. E com a pandemia, tudo teve que mudar. As empresas tiveram que se adaptar e as pessoas também. E foi um aprendizado. As pessoas também não sabiam como trabalhar de casa, de certa forma. É uma questão geracional também envolvida, né? Porque a escola da hora de trabalho, da produtividade, que também é um conceito totalmente hoje infundado, né? Nesse mundo que a gente vive, né? Das 8 horas, né? De dividir isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quais, na tua opinião, na verdade na tua experiência também, você é especialista em neurociência, né? Você se formou nisso também. Quais os principais problemas que esses sintomas que você mencionou, né? Que são sintomas que vão acontecendo a muito médio e longo prazo, não são imediatos, eles causam e que, em especial, para o cérebro, além da emocionalidade, que eu acho que talvez seja o principal, né? Essa questão do estresse crônico, né? A gente tem que também tomar um pouco de cuidado com estresse, a definição do estresse, porque o estresse é uma reação fisiológica. E tem o lado dele que é positivo. E, sim, que é que a gente chama de eustresse. Né? Quando a gente entra num distresse, que é um estresse, você tem uma carga aumentada ou você tem um estresse vivido de uma forma mais prolongado, que você entra num distresse, isso vai levando a consequências. Então, nós temos, se gera uma inflamação de baixo grau no organismo. E essa inflamação de baixo grau, ela tem consequências no sistema cardiovascular. Então, a gente já tem estudos que mostram, por exemplo, o estresse crônico relacionado ao aparecimento de doenças coronarianas. Também relacionado ao aparecimento de diabetes. Temos também relacionado também ao aparecimento de câncer e, claro, o aparecimento de doenças mentais, porque também, assim como inflama os outros órgãos, o cérebro também inflama. Isso é muito ruim, porque nós temos o desencadeamento de doenças e temos também mortes neuronais com isso. Então, realmente, o prejuízo é um prejuízo grande e por isso que deve ser cuidado. E para a gente cuidar disso, a primeira coisa, mais do que falar em estresse crônico, é falar em autoconhecimento. Se a pessoa não se percebe e ela não consegue cortar essa cascata no início, fica muito complicado depois. Claro, tem tratamento. É aquilo que a gente fala, né? Não é tratar da doença, é criar saúde. É o mesmo racional, né? Exato. Então é mudar o foco em cuidar de sintoma e doença para criar saúde, né? Exato. A gente precisa fazer a prevenção disso e as pessoas precisam se conhecer. Tem um estudo que foi publicado na revista Harvard Business Review o ano passado, que eles entrevistaram 80 funcionários no Reino Unido. E desses 80 funcionários, 30% de mulheres, 30% de homens, aliás, e 50% de mulheres, eles resistiam em trabalhar longas horas, ou seja, eles conseguiam colocar um equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. E os fatores que contribuíram para isso foram fatores de autopercepção. Então, eles se percebiam muito, eles colocavam os limites, eles analisavam suas emoções, eles paravam e quando eles percebiam que eles estavam, vamos dizer assim, perdendo a mão, eles paravam e falavam assim, mas por que eu estou me sentindo dessa forma? Por que isso está acontecendo? Eles se questionavam. Mas será que eu posso priorizar o meu trabalho, as tarefas de formas diferentes, de forma que eu consiga realmente fazer com que o meu tempo renda de uma forma mais efetiva? Então, isso é muito interessante, mas se você observar o comportamento deles, como que começou? Pela autopercepção. Fica o gancho aí para você, a autopercepção é a palavra da vez, reflete nisso, a gente vai para o intervalo, mas a gente volta daqui a 1 minuto. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região.
Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Voltando, pessoas de valor aqui no Santa Cecília TV, a gente vai fazer um anexo aqui, agradecer a Cal Coworking, onde a gente está gravando, que é aqui em São Paulo, esse espaço incrível de coworking, que é a nova economia colaborativa, criativa. Então, a Cal Coworking, obrigado pelo patrocínio e apoio de sempre. Regina, Ari, a gente tem também o outro ponto, né? O outro ponto é as pessoas que são viciadas em trabalho e que ela é viciada e para ela é um prazer trabalhar. Para mim também eu sou uma dessas pessoas, tá, pessoal? É aquele famoso termo que a gente chama de workaholic. Só que mesmo o workaholic, essas pessoas que são viciadas, a consequência vai vir, porque você precisa de escapes, todo mundo precisa do lazer, do prazer, né? E tirar o pensamento do trabalho, o excesso de pensamento. Aliás, até água, até as coisas que fazem bem fazem mal em excesso. A água faz bem, mas em excesso vai fazer mal. Queria te ouvir você, Ari, também um pouquinho, como que vocês pensam com relação ao workaholic, a pessoa que trabalha demais e não para? Bom, eu também sou workaholic como você, mas eu estou me policiando. O programa virou aqui uma terapia. Todo mundo vai começar a chorar aqui. Eu também, tá? Claro. Não, mas isso é bom porque, assim, eu vivi essa questão do excesso, né, e eu tive consequências. E por isso que hoje também, não só como médica, mas como uma pessoa que também passou por isso, eu posso conversar isso com vocês. Com propriedade, né? Com propriedade. Você tem que se vigiar. Você tem que se vigiar. Você sabe que você tem essa tendência. Nós temos características de pessoas que somos muito apaixonadas pelo que fazemos. Mas tem que ter um limite. E se você não vigiar, e eu falo isso por mim, se eu não me vigiar, eu vou. E eu preciso me vigiar, porque realmente eu vou ter consequências. Se eu começo a perder esse equilíbrio, eu vou começar a ter problemas para dormir, eu vou me sentir mais, de alguma forma, por mais que eu goste daquilo que eu faça, eu vou me sentir mais tensa, mais ansiosa, e isso não vai ser bom para mim. Então, você precisa se vigiar. E daí que vem a questão de autoconhecimento. Você precisa se conhecer. O Ari, você trabalha bastante Falar um pouco essa questão do sistema dopamínico, né? Que a gente fala assim, que é aquela relação de prazer que a gente tem nas coisas que a gente faz. Porque, em geral, quando você pega uma pessoa que tem uma atividade profissional e a gente fala muito de propósito, olha, com propósito, com missão, aí você gosta tanto de fazer aquilo que você mistura esse prazer com a sensação de que não tem limite, acaba virando um vício mesmo. Porque, às vezes, a gente vê uma pessoa que é viciada no próprio trabalho e tem um prazer enorme de estar fazendo aquilo e nem percebe a quantidade de horas que está dedicando, porque o prazer é tão grande que você cega. E tem um outro ponto, né, Ari? Eu vivenciei isso também na pele, temos 3 aqui experientes de causa, mas a gente tem uma questão que são as relações humanas. Então você tem a tua relação familiar, né, e vai impactar, porque não tem como, quando você trabalha muito, não impactar na tua família. E aí envolve pais, cônjuge, seja o que for, filhos, né, vai impactar em outros todas elos. Todas as saúdes, né? A Organização Mundial da Saúde fala, o que é saudável, o que é um ser saudável? Não é só saúde física. Então você tem a saúde intelectual, espiritual, né? Ou aqueles amigos que você não consegue mais encontrar porque fala, nunca consegue ir no churrasco, por quê? Porque está trabalhando. E para a gente entender, a gente sempre gosta aqui no programa, né? Isso, meu professor Ari ali, ele sempre falou isso, eu assisto, sou um fã do programa também, além de co-apresentador eu estou assistindo sempre, que nem vocês, mas a gente sempre gosta de deixar alguma coisa, alguma dica, uma tarefa para vocês fazerem, né? A gente gosta de entregar algo. Mas antes das dicas, a gente gostaria de saber se você tem alguma história para dividir com a gente, com quem está nos assistindo, com relação a um caso real, com relação ao equilíbrio, e pode ser um caso de sucesso, um caso de insucesso ainda, que vai ter sucesso, esperamos. Bom, eu vou compartilhar então o meu caso. Ótimo. Porque... Aliás, eu conheço bem. Conhece muito bem. No início da pandemia, eu tive uma carga aumentada de trabalho. Como a empresa trabalha com produtos que estavam relacionados com a pandemia, então veio uma necessidade de revisão de um determinado conteúdo. E claro, a gente se entrega de corpo e alma. E não foi a empresa que, você vai ter que trabalhar das 6 à meia-noite. Não foi a empresa que falou isso para mim. Eu que achei que eu tinha que fazer isso. E fiz isso por um bom tempo, inclusive de finais de semana. Bom, uma hora a conta veio. Então eu comecei a ficar tensa, ansiosa, não dormia, comecei a ter palpitações,
Aí eu acordei, eu falei, epa, você vê, eu já estava perdendo a mão há muito tempo e eu fui perceber no corpo, opa, alguma coisa não está indo bem, o que está acontecendo? Falei, caramba, eu tô trabalhando muito, eu preciso reduzir isso, colocar limites. Fiz também meditação, mindfulness, me ajudou muito, eu voltei a dormir melhor, mas depois que eu tomei determinadas atitudes, eu consegui voltar para a normalidade. Mas aquela coisa, eu sempre preciso me vigiar, senão eu volto para esse padrão. O Mindfulness é mais do que provado, estipulado os benefícios dele, porque todo mundo pensa quando é Mindfulness que não deixa de ser, não falam que é meditação, né? As pessoas não gostam nem de falar que Mindfulness é meditação, ele é um outro estado, mas que para começar o Mindfulness não precisa ser meia hora, 15 minutos, começa, né, com uma dose, né? Eu gosto de pensar que, assim, da mesma forma que você, quando vai se alimentar, você está comendo um monte de alimentos e assistindo televisão ou no smartphone hoje em dia, né? Tá lá no WhatsApp respondendo e você nem sabe o sabor das comidas que você comeu, a mesma coisa na nossa coisa mais simples, que tem mais basal, que é a respiração. Então, assim, quando a gente fala de mindfulness, né, ou a própria meditação, a hipnose trabalha muito com essa questão da respiração, principalmente holotrópica, que é assim, presta atenção na sua respiração. E aí, assim, se você nem está prestando atenção em como você está respirando, e a gente partir do princípio, aí como o neuro, né? Se a gente pensar na base da neurofisiologia, poxa, o cérebro é oxigênio e açúcar. Basicamente. Então, assim, se você não está colocando uma quantidade de oxigênio para o teu organismo, para poder fazer com que teu sangue leve oxigênio para o teu cérebro, e aí você ter sinapse, você ter uma saúde neurológica, né, neural, vamos dizer assim, como que você pode, né, desenvolver as outras atividades? Então, para mim, o estado de atenção plena começa quando eu percebo a minha respiração. E aí eu percebo o meu coração, aí percebo a minha mente. Aí esse equilíbrio vem de uma forma que todas as outras atividades podem se tornar prazerosas e dentro dos seus limites, né? Eu acho que essa é um pouco essa questão. Então, se confunde muito isso e hoje virou modinha, né? Mindfulness, meditação e tal. E, assim, a verdade é que todo mundo deveria, né, por obrigação, na escola, já aprender a respirar. Falar assim, olha, respira. Né? Eu tô com a bebezinha lá, eu falo assim, respira, filha, aí diminui a ansiedade. Então, conforme você melhora a qualidade da tua respiração, e aí não exclusivamente no Mindfulness, mas respiração do nosso cotidiano, até diria para os colegas, né, a gente dá treinamentos e tudo mais, né, acho que a nossa área também de educação, é assim, teria que ter cursos, né, na escola mesmo, de assim, aprenda a respirar. Porque às vezes fala, tem inteligência emocional, mas sem respirar não existe gestão da emocionalidade, não existe nada disso. E você tocou num ponto que é hoje, né? Eu sempre falo que a gente vive a economia, na verdade há muito tempo, a economia da atenção. E a economia da atenção está diretamente ligada com o nosso sistema atencional, que é o precursor de tudo. A atenção é o precursor do aprendizado, é o precursor do foco, é o precursor de tudo e da saúde mental, né? Considerando a oxigenação. E você vê como ele falou a questão da respiração, que a gente não presta atenção na respiração. Como a autopercepção é importante, até na respiração. Sim. E quem está estressado, quem está tenso, respira superficialmente. Hey, para a gente deixar alguma coisa para todo mundo, né? Que eu acho que essa é a parte mais... Tudo foi muito valioso, mas deixar alguma coisa para todo mundo. Se você pudesse dar uma recomendação de uma tarefa, quais as tarefas, um to-do list para as pessoas fazerem para começar a melhorar a relação do equilíbrio entre vida pessoal e profissional? O que você falaria para todo mundo? Qual que é o teu guideline? Primeira coisa é você... Como é que você está nesse momento? Como está esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Fazer uma reflexão. De repente, eu gosto muito de falar da nota. Se dá uma nota de 0 a 10, né? 10 você pode vir aqui porque você vai dar aula pra gente. E 1, você tem que melhorar agora. Então, primeira coisa, se avaliar. Segundo, você acha que você está em um desequilíbrio. Por que você está nesse desequilíbrio? É uma questão, você acha que está com excesso de carga de trabalho? Ou você que está realmente exagerando? Por que você está exagerando? Ver as causas. Como você está se sentindo? E ver por que você está se sentindo. As pessoas têm dificuldade até para nomear emoções, muitas vezes. Sim. E aí entra autoconhecimento, é muito importante isso. Limites, estabeleça limites. Olha, eu vou trabalhar de tal hora a tal hora, depois eu vou ficar com a minha família, vou desfrutar esse momento com a minha família. Mas realmente desfrutar o momento com a família e não ficar com a família e com a cabeça no trabalho. Não adianta nada você estar lá com o seu filho e a cabeça você entrou numa bolha. Isso não resolve.
Então, estabeleça limites e viva esse momento familiar sem culpa. E, como a própria revista, eu gostei muito quando a Harvard Business Review colocou no título do seu artigo que equilíbrio entre vida pessoal e trabalho não é uma conquista, é um processo. Mesmo porque, excelente, mesmo porque a intercorrência das coisas que acontecem, que não estão no nosso controle, acontece o tempo todo. A gente não tem controle de muitas coisas e isso, esse processo, ele vai ser contínuo para a vida inteira, né? As pessoas vivem momentos diferentes que podem acontecer, ainda mais agora, né, com a pandemia. Ari, você também trabalha, ajuda muita gente com relação a isso. Qual que seria, né, pegando carona aí na... Eu vou começar por uma coisa muito simples, assim, né, que eu estava falando de respiração. Hoje, com acesso à informação, você tem lá até TikTok, né, para falar das gerações, TikTok até Facebook, né, passando pelo Instagram, pelo YouTube e tal, assim, tem muito conteúdo bacana, né. Aí a dica que eu dou, assim, o Flávio não gosta de falar aqui no programa, mas eu vou falar, agora em março tem o Brain Talks, por exemplo. E aí, o que é o Brain Talks? Como eu faço marca pessoal, a gente faz imersão, então assim, a gente desenvolve atividades que colocam em prática e trazem conhecimento. A gente sempre fala do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude é uma coisa antiga, mas que sempre vale assim pro leigo, vale. Porque assim, não adianta a pessoa, por exemplo, não melhorar o seu conhecimento, não trabalhar suas habilidades e querer mudar as atitudes, assim, vou mudar minha atitude. Às vezes precisa aumentar um pouco essa triangulação, né? E aí, não é à toa, a gente está com a Regina que vai participar do Brain Talks. Fala para o pessoal, vou fazer um merchandise aqui, desculpa, hein? Mas fala para o pessoal o que eles podem esperar, quem participar do Brain Talks, que está aparecendo aí no vídeo, para as pessoas se inscreverem, esperar da Regina a sua participação no evento. Bom, primeiro que o Brain Talks é uma oportunidade única de interação, de aprendizado. Não somente eu estarei lá, mas outras duas profissionais brilhantes, que é a Renata Spalletti e a Shanna Weintraub. E eu vou falar sobre estresse crônico e o que o cérebro tem para te contar. Então, eu espero vocês lá. Aqui foi só uma amostra, né? Esse Pessoas de Valor foi uma amostrinha do que vai ser o próximo Brain Talks. O Brain Talks, eu agradeço falar sobre ele, mas é um evento que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. E o objetivo dele é simples, a gente criou esse evento para levar o conhecimento de neurociência aplicável às pessoas, né? E eu acho que o primeiro estágio que você falou várias vezes, né, que é autoconhecimento, autoconsciência, autopercepção. E a gente, hoje, o cérebro tem muita coisa para contar para a gente, né? Então a Regina, ela vai fazer uma palestra, não tenho dúvida, brilhante sobre o estresse, a parte positiva, negativa, mas o que ele tem para te contar sobre a perspectiva do seu cérebro, do nosso cérebro. Então fica aí o convite. Obrigado, Ari, pelo carinho. Gente, mensagem final para todo mundo, Ari, mensagem final, e a gente vai chegar ao fim de mais um Pessoas de Valor. Bom, minha mensagem final para todos é autocuidado. Cuidem-se, se avaliem, se conheçam. E previnam as doenças, porque a gente trata muito doença, mas a gente não foca em prevenção. E estresse e suas consequências, o estresse crônico e suas consequências, também podem ser prevenidas. Então, autocuidado é a palavra. E o meu vou na simplicidade, que é respira. Assim, tenha consciência da sua respiração, não importa qual caminho que você vai fazer pilates, vai fazer yoga, você vai fazer meditação, não importa. Mas se você parar um pouquinho aqui agora, depois de assistir o programa, antes de emendar no próximo e respirar um pouquinho, tenho certeza que você vai entender um pouco do que a gente falou aqui no programa de hoje, né? Isso aí. A gente agradece imensamente a presença do Ari, que me cedeu. Doutora Regina, né, minha amiga, obrigado pela presença. Gente, o programa Pessoas de Valor fica aqui.